Boa noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje temos mais uma apresentação do Roberto Matiello sobre arte abstrata. Roberto, se apresenta rapidinho, porque ainda pode ser que tenha alguém que não te conheça, e toca a apresentação. Obrigado aí, hein, pelo agito, pela força. Um abração. Alô, bom, eu acredito que todo mundo que está aí me conheça, a gente já é. Eu sou quase fundador, eu acho que entrei umas duas, três palestras depois, mas eu tinha sido convidado originalmente para participar, eu achei que não iria gostar, porque de arte eu não entendo nada, e hoje vai ser uma demonstração disso, tá certo? Aí depois eu vi como os amigos estavam todos aí, eu resolvi entrar também, que é muito legal estar sempre junto com vocês todas as segundas-feiras, com algumas exceções aí. Bom, hoje o tema é arte abstrata. Desde já eu digo, eu não entendo nada de arte e entendo menos ainda de arte abstrata. E por não entender de arte abstrata, acho que no último mês, nas últimas semanas, eu andei lendo alguma coisa e resolvi preparar, sei lá, essa apresentaçãozinha. É mais para a gente conversar sobre isso. No fundo, é mais para olhar do que para falar, tá certo? E acredito que eu estou aqui mais para aprender depois com vocês, eventualmente, do que ensinar alguma coisa. A última coisa que eu quero dizer agora na entrada é que realmente, desde que eu comecei a participar do grupo, com muitos amigos, principalmente o Ivan, que eu acho um destaque em termos de conhecimento de arte, de artista, etc. e tal, eu aprendi muita coisa. Não sei quanto eu aprendi, mas aprendi muita coisa e acho muito bacana a gente compartilhar, inclusive algumas coisas que eu andei lendo. Então, vamos para frente, Wagner, por favor. Bom, então, algumas considerações sobre a arte abstrata, tá certo? A arte abstrata geralmente é entendida como uma forma de arte que não representa os objetos próprios da nossa realidade. É o contrário do que era a arte, a maior parte, pelo menos da arte de até então, né? Pelo menos até a Idade Média, o Renascimento, tudo era arte representativa. E essa arte, chamada arte abstrata, é um negócio bem mais recente, como nós vamos ver daqui a pouco, né? E essas características desse tipo de arte, ela não é representativa, ela não representa exatamente objetos ou coisas da forma real tal qual eles são, tá certo? Em posição ao modelo renascentista, é uma arte figurativa, que era uma arte figurativa. E a gente entende muito a arte figurativa, porque, evidentemente, à época não havia fotografia, não havia uma série. Muita gente não sabia ler, a maior parte das pessoas não sabiam ler. Então, eu acredito que boa parte das pinturas, principalmente as pinturas sacras, as pinturas que mostravam coisas bíblicas, era uma do povo que não sabia ler se integrar naquilo que havia acontecido, ou teoricamente aquilo que havia acontecido no passado. Por outro lado, o abstracionismo é um movimento artístico que ele se caracteriza pelo uso de formas e objetos que não representam a realidade concreta. Então a gente está vendo nossa figura aí do lado, que absolutamente não representa nada que a gente possa achar de semelhante a alguma coisa que seja real, tá certo? É o chamado abstracionismo. A representação da realidade é feita com linhas, cores e formatos desconstruídos. Ou seja, é dessa maneira, mais ou menos, que é um tipo de uma arte chamada arte abstrata. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, algumas reflexões, né? Só para a gente pensar um pouquinho como que era o abstracionismo, como é o abstracionismo, como entender o que ninguém sabe explicar. Porque se a gente pegar essas figuras um e 2 e pedir para alguém explicar o que é, ninguém vai saber explicar o que é exatamente, a não ser isso que a gente está vendo, né? No expressionismo abstrato se destacaram o polo com a pintura de ação e o roto com o campo de cores. Eu não vou falar sobre o polo,
Pollock, não sei o que é exatamente o nome dele, porque já tivemos aqui uma pessoa, aqui no nosso grupo, uma pessoa que falou sobre essa arte de ação, que era a arte do Pollock, tá certo? Eu acredito que tenha sido a Bátia, não lembro exatamente, mas já foi falado exatamente sobre essa pintura de ação, né? E também se falou alguma coisa do campo de cores do Rothko, que é exatamente um exemplo do campo de cores, essa figura número 2, que mostra como o campo de cores funciona, mais ou menos como é que é. É uma arte que não conta histórias já conhecidas, dizia o Paulo. Quer dizer, é uma forma de arte que não é que nem aquela que representava figuras humanas, figuras bíblicas ou figuras míticas e etc. e tal. Ela não conta histórias que já são conhecidas. É um outro tipo de arte, tá certo? Vamos para o outro, por favor, Wagner. Olha, esse é um caso típico de um quadro do Rothko, que viveu de 1903 a 1970, né? Ele foi um destaque, ele era americano, se não me engano, era dos Estados Unidos. Era a arte abstrata, campos e cor. Então é típico esse quadro dele, que mostra exatamente, eram quadros grandes, normalmente os quadros deles eram quadros muito grandes, de dimensões bem grandes, e eles apresentavam faixas, vamos dizer assim, não sei, de uma maneira melhor de explicar, faixas coloridas. Então, isso tem que ser contemplado pela pessoa. Como explicar isso? Acho que não tem, como eu disse antes, não tem, acho eu, não tem uma explicação. Tem um sentimento. A pessoa olha para isso e o Rothko tinha maneiras, ele achava que realmente a arte dele tinha que ser uma arte contemplativa, tinha que ter condições especiais para ser analisada e para ser entendida e para ser, vamos dizer, assimilada. Vamos para o outro, por favor, Wagner. Ó, Campos de Cor, né? As obras dele que se chamavam-se, quer dizer, denominou-se Campos de Cor. Num primeiro olhar, o que se vê são formas geométricas e cores sólidas. Então, aí são alguns quadros que mostram a arte do Rothko, tá certo? O campo de cor, quer dizer, o nome em si já diz tudo como é a arte dele. Afinal, por que essas obras são consideradas importantes na arte? Por que, porra, a gente olha isso daí? Eu vou falar para vocês. Anos atrás, realmente eu até acharia que era uma gozação isso aí. Tal é a minha ignorância, tal era e tal é a minha ignorância. Pô, até eu faço isso. Quer dizer, eu não entendia realmente quais seriam os valores disso, né? A arte abstrata rompeu com a representação literal da realidade, permitindo liberdade de expressão e interpretação. Então, para cada pessoa que contempla isso, ele tem um sentimento, tá certo? E aquilo, o sentimento é que vale. Abrindo um parênteses, eu acho, por exemplo, na minha opinião, novamente posso estar errado, mas quando ele vai no museu, muitas vezes, quando é um artista importante, é uma muvuca muito grande, é um monte de gente, um empurrando o outro para olhar, para empurrar. Eu não consigo curtir uma obra de arte. Para curtir uma obra de arte é como está nessa figura número 3, um cara sentado, contemplando, e com ele mesmo, ele dando o próprio valor, o valor dele, colocando o valor dele na própria obra de arte. Isso é o que eu acho que é uma das interpretações, por exemplo, do campo de cores, né? A arte abstrata estimulou a imaginação e a emoção, comunicando ideias de maneira não direta, ou seja, então não é uma figura representativa daquilo que ele quer fazer. São formas e a pessoa interpreta aquelas formas da sua própria maneira. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Bom, aí está mais uma vez aí a pintura de ação e os campos de cor, né? O campo de cor é a figura de baixo, né? E a pintura de ação é esse desenho do lado. A pintura de ação quebrou o gelo para o expressionismo abstrato. Na realidade, parece que mais ou menos o movimento de expressionismo abstrato começou com essas obras do Jack Pollock, né, que já foram mostradas. E o Color Field, ao contrário do expressionismo abstrato, se volta mais para o lado psíquico da contemplação. Aqui
No campo de cores, os gestos são mais lentos, enquanto que na representação de ação, da pintura de ação, né, é uma coisa que a gente sente um certo nervosismo, uma certa dinâmica na representatividade da obra de arte. Vamos para o outro, por favor. Tanto é que o Rothko achava que as obras dele deviam ser contempladas com tranquilidade, que ele, para que as pessoas pudessem apreciar suas obras, ele, na cidade de Houston, lá nos Estados Unidos, ele construiu um negócio chamado a Capela. Isso que vocês veem aí é o prédio da Capela, Rothko Kapell, né? Que ele construiu exatamente para colocar as suas principais obras de arte. À medida que ele fazia, ele punha para exposição. Em suas paredes podem ser apreciadas 14 pinturas, ou seja, dentro dessa capela, ele conseguia colocar, ele punha 14 obras dele, né? E nessa capela o pessoal entrava, como vocês veem aí na figura número 4 embaixo, né? E 5 o pessoal ficava sentado em bancos tranquilamente e contemplavam aquelas pinturas enormes, né? Que ocupavam quase que todas as paredes desse prédio, dessa capela. Ele disse que a pintura para ele era uma experiência religiosa, por isso que ele chamou da Capela Rothko, vamos dizer, esse lugar para expor as obras dele. Eu não sei se alguns de vocês viram isso, eu realmente gostaria de ver. Porque nessa capela, além das obras expostas, ela tem uma música suave, segundo eu li. Enfim, então, o ambiente criado é um ambiente exatamente de introspecção, ou seja, para você individualmente apreciar a obra dele, você sentir a obra dele. Pelo menos foi isso, foi esse o objetivo dele ter construído essa obra para exposições. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, é uma espiritualidade que, convenhamos, foi uma espiritualidade cara, né? Então a gente vê na figura número um espectador. Ele queria, ele gostava que as obras dele eram muito grandes, mas ele queria que o pessoal olhasse de perto. O espectador ficava mais ou menos a 45 centímetros do quadro. Os quadros eram maiores e eram colocados em espaços pequenos, ou seja, para dar uma dimensão que a obra abrangesse o espectador, né? O espectador mergulhava nos quadros. Lá na capela dele, a iluminação era tênue, apenas seus quadros na sala, numa ordem pré-estabelecida. A pessoa não colocava os quadros de qualquer maneira. O Rothko é que definia como os quadros deveriam ser colocados, a ordem que os quadros deveriam ser colocados, né? Quais estariam perto um do outro. A gente vê aí o Rothko no número 3, né? E ele dizia que a pintura é uma experiência religiosa, né? A gente vê aqui embaixo, no número 6 é uma fotografia de um leilão que fizeram de uma obra dele. Uma das obras dele foi vendida, a gente pode ver aí, por 77 milhões e meio de dólares. Quer dizer, uma pintura dessa que, na minha santa ignorância de antigamente, né, sem nem saber quem era o Rothko, porra, 75 milhões e meio, mas exatamente foi o que pagaram. Está aí a foto, né, dos leilões que fizeram ainda de uma das obras dele. Vamos para o outro, por favor, Wagner. Aí são representações de obras dele, né, do chamado Campos de Cor. De acordo com Rothko, suas obras não seriam abstratas. É interessante, porque a gente chama isso de arte abstrata, mas segundo ele, a arte dele não é abstrata. A arte dele teria um tema definido. O tema seria a nossa experiência humana, as nossas emoções. Então, para cada quadro desse, ele acreditava que a pessoa, ao contemplá-lo naquele lugar bem isolado, com música controlada, uma música suave, com luz tênue, cada um teria uma emoção. Então, o quadro teria o nome da emoção que cada pessoa sentisse. Claro que depois ele quadro número um, dois, etc. e tal, como a turma costuma fazer. Mas cada um daria, em função do seu próprio sentimento, o nome à obra de arte. Vamos para o outro. Bom, aí são dois quadros, né? O Levantar do Sol, Sunrise.
número um e número 3. Os conhecedores dizem que a contemplação das obras de Rothko levam ao sublime. Eu queria curtir, eu queria ir, pô, francamente, eu gostaria de ver assim, curtir e ficar tranquilo para ver. Realmente, eu acho que deve ser um negócio sensacional. Quem viu diz que suas obras fazem o ambiente vibrar. Elas são enormes. O artista se referia a ela como murais e não como telas. Então, o Rothko chamava de mural. Era realmente muito grande. E como eu disse antes, elas ficavam em lugares separados, lugares menores. Então, dá a ideia de ser maior ainda. Ainda mais que o espectador, segundo ele, devia ficar próximo à pintura. Então, quase que o espectador mergulhava na obra de arte. Acho que isso deve ser um negócio sensacional. Diferente de quando a gente vai, como falei antes para você, em museu. Pô, você vai numa exposição, por exemplo, Anitta Malfatti, que eu fui há algum tempo atrás. Pô, tem tanta gente, o empurra, empurra, que eu não conseguia curtir, francamente. Achava legal, lembrava das obras dela, as mais famosas, etc e tal, mas curtir mesmo com muita gente, com empurra, empurra, é um pouco mais difícil. Vamos para o outro. Ah, uma outra pessoa, né? A Lisa Lu, que fez um quadro chamado Color Field, né? O campo de cores, né? Ah, e ela, essa moça dizia que a contemplação mais a cor é que dá a emoção. Então, você olhar e para aquela cor, para aquelas cores, você se emocionaria, você expressaria a tua emoção, seria nasceria dentro de você em função de você ficar contemplando, entrar na sintonia da contemplação e na sintonia com as cores, né? De acordo com alguns especialistas, os campos de cor têm por objetivo envolver o espectador até que ele entre em outra frequência de pensamento, abrindo assim um campo maior para a sua imaginação. Vamos para o outro. Então, desse negócio, eu falei até agora do Rothko, né? Que é os campos de cores, né? E da pintura de ação do Pollock, né? Os dois artistas compartilham com a mesma ideia: conectar o espectador com sua obra, com sua sensibilidade pessoal e seus sentimentos mais profundos. Ou seja, as obras despertariam os sentimentos, as emoções de cada um, pessoais, né? Então, o bonito é bem construído, estética prazerosa, mas as obras dele seriam sublimes. É um poder incontrolável da beleza, quer dizer, expressões deles, né? Então, é isso aí. Vamos para o outro, por favor. Outros artistas do Colorfield, né? Aí nós vemos três artistas, três obras, né? Desses três que eu relacionei aí, também pessoas que seguiram o mesmo caminho do Rothko, né? Fazendo pinturas ao estilo Colorfield. Na realidade, olhando friamente como nós estamos olhando agora, as pinturas são traços coloridos, né? Agora, a sensação é realmente a curtição de você isoladamente, tranquilamente ficar contemplando essas obras. Vamos para o outro, Wagner. Então, agora, esse aí é uma. Quando eu estava fazendo isso aí, eu fiquei pensando, cá entre nós, será que esse negócio de campos de cores, etc., é um tipo de cromoterapia? Ou seja, é uma terapia pela visão das cores, da pintura? Isso eu não sei. Conheço pouco da pintura e menos ainda da cromoterapia. Mas parece, pelo menos para aquilo que os artistas expressam, ele parece que realmente é uma curtição, você tem uma sensação de prazer ao contemplar isso. Então, talvez, né, junto com a música e com a contemplação, talvez seja uma cromoterapia. Bom, isso é uma interpretação minha. Não sei, devo estar longe ou perto da realidade, eu não sei. Vamos para o outro, por favor. Além de Pollock e Rothko, vários outros artistas seguiram o movimento do expressionismo abstrato, que ao longo do tempo se subdividiu em estilos diferentes, porém com características semelhantes. Então, daqui para frente, nós vamos ver outros. Então, mais ou menos, né, com um estilo diferente desses dois que nós vimos até agora, porém tem características semelhantes. Nós vamos ver elas agora. Vamos, Wagner, por favor.
Ó, tem o tal do William Koenig, né? Também um americano. Ele uniu a abstração com a figura humana. Quer dizer, então aí seria uma faceta violenta do expressionismo abstrato. Isso aí é uma pergunta que me deu quando eu comecei a ver algumas obras do Koenig, né? Então a gente olha e realmente ele coloca uma figura, a gente percebe que tem ao fundo assim, lembra realmente figuras humanas, né? A gente vê na 3 e 4 o rosto de mulher é uma imagem monstruosa, desfigurada. Mas a gente tem um sentimento, eu não sei, a primeira sensação que me deu é um sentimento de violência. Realmente me pareceu isso dentro desse expressionismo, chamado expressionismo abstrato do Kooning, né? Vamos para o outro, por favor. Bom, outras obras, detalhes o William Koenig é esse camarada que está, pelo menos uma foto dele que eu achei aí e coloquei aí embaixo, né? Na sua época, o Koenig foi acusado de misoginia, né? Porque ele representava mulheres horrorosas, né? Assim, a gente vê aí as características das mulheres. Ele foi acusado de misoginia e prestaram de serviço à mulher moderna. Na verdade, ele queria desafiar o clichê da mulher idealizada. Normalmente, quando a gente via, né, obras de arte, a gente via aquelas Madonas, aquelas Mona Lisa, aquelas mulheres maravilhosas. Não, ele quis quebrar o sentido de uma pintura ser feita de uma mulher, do clichê de uma mulher idealizada. Ele realmente partiu exatamente para o lado oposto daquilo que seria a tal da mulher idealizada. E a gente vê nessas quatro figuras, né, realmente tudo distorcido, realmente uma coisa, entre aspas, meio que monstruosa, né? Vamos para o outro, por favor. Bom, a desconstrução da figura humana, apesar dele ter feito aquilo, o nosso amigo Kuning, a desconstrução da figura humana já tinha sido explorada décadas antes com o cubismo. Então a gente vê na figura um e 2 figuras, pinturas do Kooning, unindo a abstração com a figura humana da mulher, mas ela já tinha sido, essa ideia de desconstruir a figura feminina já tinha sido feita pelo Picasso no começo do século XX, né? A gente vê aí o famoso quadro Les Demoiselles d'Avignon, né? Que são mulheres de uma certa forma desconstruídas, e o mesmo, entre outros exemplos que poderia colocar aí, uma pintura do Picasso de 1910, uma mulher tocando um mandolim. A gente vê que a figura humana ela foi distorcida, né? Foi rebatida, foi colocada em uma forma diferente do que seria o tradicional. Ou seja, ele só não virou um negócio monstruoso, mas a gente não pode dizer que as mulheres, principalmente se a gente olhar para o rosto das Demoiselles d'Avignon, a gente não pode dizer que elas eram bonitas, pelo menos tal qual foram pintadas, né? Vamos para o próximo. Há mais pinturas aí do Kooning, né? Nessas pinturas, a entrega ao impulso espontâneo de pintar. Realmente a gente vê que ele meteu a mão no pincel e ficou à vontade. Ele desconstruiu, né? Tanto que nessas figuras eu pelo menos não enxergo nada de mulheres. Parece aquela mesma forma como começou o expressionismo abstrato, só que com pinceladas mais fortes, mais violentas, né? O Kunin diz que é a arte que mostra a profundeza da condição humana, aquilo que está escondido em nós mesmos. Não sei. Então, esses são exemplos de algumas pinturas dele. Vamos para o outro, vai. Outros que surfaram na mesma onda, né? Que fizeram a arte, já começaram a fazer o tal do expressionismo abstrato. Então, a gente vê na figura número um dos Franz Klein, a dois também. Eu achei interessante, bom, a gente vê aí dos vários, né? Eu achei interessante na número 5 no 5 da tarde. Realmente, eu, cara, fiquei olhando essa figura, não consegui entender por que é 5 da tarde, mas o Robert, meu xará, ele chamou essa pintura dele de 5 da tarde.
Vamos para o outro, Wagner. Eu acho que a gente não tem que entender, eu acho que cada um contempla e dá a sua própria interpretação. Olha aí. São contradições humanas, horror ou beleza? Esse é um outro pintor, o tal de Arthur Gorky, né? Qual é o sentido dessa arte abstrata? O que ela quer dizer? Refere-se ao sentido ou falta de sentido da existência? Por que estamos aqui? Quem somos? Para onde vamos? Quer dizer, porra, a gente se pergunta. Ninguém tem essas respostas, cada um tenta sentir e explicar do seu jeito. Então, cada um de nós, certamente vendo essas e outras pinturas aí que estão aí, pô, cada um deve ter sua interpretação. Eu nem sei se tem interpretação, cada um deve ter o seu sentimento. Eu acho que é isso. A arte abstrata é apenas uma tentativa. São ideias que não se expressam pela linguagem. A experiência da arte acontece através da contemplação. Foi uma das frases desse tal de Ashley Gorky, né? Que a experiência da arte ela é feita através da contemplação. É uma maneira diferente de se ver a pintura de tal qual ela era vista antes. Vamos para o próximo, por favor. Aí, pô, entrou um cara que eu achei, eu não conhecia esse cara, eu acabei tanto li, vi, etc e tal, que eu acabei descobrindo esse camarada que eu achei um cara fantástico. A exposição da arte invisível, a desmaterialização da arte, uma exposição sem nenhum quadro. Esse cara fez uma exposição que não tinha nenhum quadro nas paredes, nenhuma escultura, nenhum objeto, nada além do espaço vazio. Se não me engano, ele chamou essa exposição Le Vide, o vazio, era um francês. O criador da arte invisível foi o francês Yves Klein. Além de artista plástico, ó, veja só que camarada legal, cara. Além de artista plástico, ele era alquimista, tocador de jazz, fazia levitação, praticava meditação e era professor de judô. Realmente, o Klein era uma figura, cara. Pô, então ele criou isso. Então, eu acho legal os caras fazerem um negócio desse. Isso aconteceu na França no final da década de 50. Se não me engano, a exposição dele foi em 1958, ano em Ele que o Brasil foi. vendeu, ele vendeu alguma obra de arte visível? Calma, calma. Pergunta só no fim. Desculpa, é brincadeira. Você vai ver, calma. Isso aconteceu na França ao final da década de 50. Como eu disse, estava dizendo para vocês, foi em 1958 a exposição dele. Foi o ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, a primeira. A arte começou a se desmaterializar. Uma das características da arte contemporânea é sempre provocar a sua própria zona de conforto. Ou seja, se você está tranquilo, você vai ver, não, puta, você já estranha, você sai da tua zona de conforto. Então, essa foi a exposição da arte invisível do tal do Yves Klein. Vamos para o próximo. Eu vou te responder, Wagner, não fica nervoso. Vamos para o próximo. A arte vazia, né? Todas as atividades do tal do Ives Klein se relacionavam à sinestesia. Bom, eu li isso aí, fui ver o que que era sinestesia, porque sinestesia eu acho que é alguma coisa de movimento. Mas sinestesia foi aquilo que levou o Klein à arte. Sinestesia, sentido da percepção, isso fui ver o que que era. Sentido da percepção do movimento, peso, resistência e posição do corpo, provocado por estímulos do próprio organismo. Ele era mestre na sinestesia. Klein começou a desenvolver coisas diferentes de tudo que existiu na história da arte até então. Ele fez os quadros monocromáticos. Essas figuras aí, essas duas figuras eram quadros do tal do Klein. Então era um quadro monocromático e a turma olhava. Isso aí cada um interprete como acha que deve interpretar. Mas eu acho que essa interpretação, para ser válida, o cara tem que contemplar com tranquilidade. Vamos para os próximos, vai, por favor. A arte vazia, é como eu falei para você, le vide. Se não me engano, em francês, eu não sou bom nisso, quem é bom em francês é o Carlos. Le vide é o vazio. Seus quadros monocromáticos não tinham nenhuma linha, nenhuma imagem, eram apenas cor pura. Klein queria comunicar a energia da cor, mais ou menos que nem fez o outro nosso amigo, né, o Paulo. Nessa arte, o observador é convidado a mergulhar no infinito da cor, livre de qualquer outra influência do mundo. O vazio, né? Le vide. Vamos para o outro, por favor.
Ó, Wagner, eu já vou te responder. O vazio é uma zona neutra onde a realidade são as sensações que a cor oferece. Sempre naquele caminho, naquela diretriz da sensação da cor, né? Isso é comum neles, né? Essa ideia chegou ao ápice quando Yves Klein organizou uma exposição de obras invisíveis. O cara chegou a fazer uma exposição de obras invisíveis em abril de 1958. Na estreia, pra vocês imaginarem, na estreia, 3.000 pessoas foram visitar a galeria em Paris. Não tinha nada dentro, né? Segundo o Klein, o espaço estava preenchido de sensibilidade pictórica imaterial. Imagina, 3.000 pessoas foram entrar lá. Na entrada da exposição era um ambiente com cortinas azuis, está aí a fotografia, a figura número um, né? Na entrada, cortinas azuis e dentro só paredes brancas. Era isso. O interessante que eu li, que achei engraçado, o coquetel que foi servido tinha azul de metileno, que fazia com que as pessoas urinassem azul. Quer dizer, realmente o cara era ele criava, né? Ele gostava de fazer isso e pô, ele serviu junto com o coquetel misturado com o azul do metileno, para o pessoal fazer um xixi azul. Vamos para o próximo, por favor. Ó, Wagner, agora a tua resposta aí, cara. O público, né, que foi visitar essa exposição Levide, o público ficou hipnotizado. E, pasmem, foram vendidas 8 obras. Não tinha nada lá dentro, mas foram vendidas 8 obras. O pagamento era feito em folhas de ouro. Então, folhas de ouro que no dia seguinte, em ritual, foram jogadas no Sena. Está aí a fotografia número um, o pessoal jogando aquelas folhas dentro do Sena. Eles compraram, pagaram com folhinhas de ouro. Aí o cara pegou as folhinhas de ouro e no dia seguinte jogou no Sena. Ainda hoje, muitos acham que Klein era um brincalhão. Ele queria era gozar as pessoas do mundo da arte. Mas, na verdade, aí olha o fundo que o cara tinha, né? Na realidade, o Klein, ele pretendeu atacar o modelo de negócios do mundo da arte, né? Então, ele criticava o mundo da arte, propor uma reflexão quanto ao valor das obras de arte. Foi uma antecipação do happening, né? Então aí a gente vê o pessoal, nas figuras 1 e 2, o pessoal jogando aquelas folhas de ouro dentro do Sena. Puta, eles compraram uma coisa que não existia, que eram obras invisíveis, e no dia seguinte o pessoal pegou aqueles valores e jogou dentro do Sena. E no número 3 são os recibos, né? Que ele dava para cada quadro vendido, ele dava um recibo daquele quadro, né? Então foi um negócio interessantíssimo. Vamos para o outro, por favor. Tinha outra coisa que ele também criou a tal da arte antropométrica, né? Outra criação dele foi a arte antropométrica. Eram pinturas feitas com pincéis humanos. Então ele pegava as moças, né? Pintava as moças e um grupo de músicas tocava uma melodia e um grupo de mulheres com os corpos cheios de tinta azul faziam pinturas na parede e no chão. Então, aí são fotos, né? Um, dois, três, quatro, de como foi feita essa arte do Yves Klein. Foi considerada arte, né? É uma maneira diferente de fazer arte. É a tal da arte antropométrica. Vamos para o outro, vai, por favor. Aí o Klein conheceu o tal do Pierre Castagny, e que criaram o novo realismo, né? Devemos admitir, né? Quer dizer, eu acho que tem um pouco de absurdo esse negócio que o cara fazia, mas fizeram. E ficou famoso, tanto que a gente está falando até hoje disso. Mas os artistas conceituais colocaram suas ideias no mercado e o mercado foi absorvendo. Quer dizer, todas essas obras, que é claro, as físicas, né, elas tiveram seus valores, foram vendidas. Em 1960, Yves Klein se juntou ao crítico de arte Pierre Restany e fundaram o Novo Realismo. Então, aí são algumas a foto do Restany e algumas fotos de quadros daquela época, chamado Novo Realismo, movimento das principais vanguardas da arte contemporânea. Então, era esse o novo realismo, era isso aí. Vamos para o outro, por favor. O que é arte? Tem um colega nosso que vira e mexe, ele pergunta isso, eu não sei quem é. Me parece que ele foi eleito vice-presidente. Ele se
votou como vice-presidente, se não me engano. O que é arte? No século XIX, quem definia o que era arte ou não era o júri do Salão de Paris. Então, nessa figura número um, a gente mostra, aí, não sei se é uma fotografia, alguma coisa que mostra como era o Salão de Paris lá de antigamente. Nele só entrava aquilo que era, por ele mesmo, julgado como arte, pelo salão, pelo pessoal, juízes do Salão de Paris. Aquilo que eles julgavam que era arte ficava, o que não, ficava fora. Alguns rejeitados organizaram o Salão dos Recusados. Ficou famosíssimo esse Salão dos Recusados, que atraiu curiosidade de muitos. Por exemplo, o Manet, esse Almoço na Relva, foi um dos quadros que foi recusado pelo Salão de Paris, né? E, pô, hoje é uma obra altamente valorizada, né? Desde então, continua o questionamento sobre o que é arte. A coisa esquentou nos anos 1960 na França, quando alguns artistas começaram a criar obras a partir de sucata de lixo. Então, começaram o pessoal. A França foi um dos países que retomou essa questão da arte, né? Vamos em frente, Wagner, por favor. O novo realismo. Mas afinal, onde e por que foi criado o novo realismo? Foi criado na França pelo anseio do novo. A turma queria alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Foi uma reação ao cansaço pela pintura e escultura abstratas originadas nos Estados Unidos. A gente lembra que essas pinturas, aqueles pintores que nós vimos inicialmente, eles eram americanos. Então eles começaram e o pessoal da Europa começou a copiar. Mas aí eles, o Restany e o Klein falaram, não, vamos mudar, pô, vamos fazer coisas nossas. Franceses sempre foi meio, né, querer ser pioneiro. Então chega de abstracionismo abstrato, né? Então a gente vê aí que teve um certo confronto entre os Estados Unidos e a França para mostrar o que era um novo realismo. Circulou por 8 países durante toda uma década de 1950, a pintura e escultura abstrata, né, que foi criada na América. Vamos para o próximo, por favor. O novo realismo, tá? Algumas mostras aí. As obras feitas a partir de rejeitos fazem parte do novo realismo. Então aí a gente vê uma série de figuras, por exemplo, número um, um monte de garfo, faca, colher. Número dois, sei lá, sucata. Número três, uma série de latas, né? Então isso aí era o novo realismo. O novo realismo, novas abordagens da perspectiva do real. Quer dizer, eram coisas, todas coisas materialmente reais, que eles juntando, impactando-as, eles tornavam o novo, ficou o novo realismo. O manifesto proclamava nouveau realismo, novas maneiras de perceber o real. Foi assinado por 9 artistas de 27 de outubro de 1960, na oficina sempre do nosso amigo Yves Klein. Vamos para o outro, Wagner. O novo realismo. Então, aí tipo, foi uma reação da França àquilo que era feito com coisas, vamos dizer, de origem americana. A França desejava recuperar a hegemonia cultural. Ela sempre teve, né? A França, pelo menos nos últimos séculos, uma certa hegemonia da cultura, né? E, teoricamente, na época da guerra, naqueles anos de 40, 50, ela teria perdido mais para os Estados Unidos, que tinham começado a se destacar na arte, né? E aí, na França, criou-se uma coisa, um termo que é bem manjado de todos nós, né? O Nouvelle Vague, a nova onda, né? Novo realismo, novas formas, é o tal da Nouvelle Vague. Em seu manifesto, os novos realistas pretendiam, o que Cássio os caras queriam? Desculpe o Cássio. Novas abordagens e perspectivas do real, outras maneiras de enxergar a realidade e reavaliar tudo o que conhecemos. Quer dizer, aquilo que a gente conhece é arte, não é arte, vamos fazer uma reavaliação. E aí eu coloquei duas figuras, tem várias, mas eu coloquei duas aí para a gente ter uma ideia daquilo que o pessoal estava criando naquela época. Vamos para o outro, por favor. Teve também o novo realismo espiritual, né? Conforme disseram os entendidos em arte, o novo realismo seguiam duas correntes. Uma era espiritual, que é essa que a gente vê algumas figuras aí, meio com sombras, meio.
meio apagada, é, um negócio, é algo espiritual, né? E a outra linha, né, desse novo realismo seguiu a crítica ao consumismo. Vamos para o outro, por favor. Novo realismo, crítica ao consumismo. Então aí a gente vê algumas obras que eram críticas ao consumismo, né? A gente vê na figura número um monte de coisas que são mecânicas, que eu não sei exatamente o que são. O número dois, tudo ligado ao consumismo, propaganda do McDonald's, e de uma série de coisas que eram de consumo. E as figuras 3 e 4 a mesma coisa, né? Ao crítico ao consumo, os novos realistas basearam suas críticas na natureza moderna que é constituída por fábricas, cidades e publicidade e consumo desenfreado, o acúmulo. Então, esse novo realismo dessa vertente do consumismo mostrava isso, quer dizer, a vertigem do pessoal em aumentar o consumo, né? Os materiais geralmente usados nesse tipo de arte eram objetos do ambiente urbano, que a gente vê aí. Vamos para o outro, por favor, Wagner. Ah, engraçado, né? Que tinha sido feita, lembra, o Yves Klein tinha feito uma exposição do vazio, uma exposição que não tinha nada dentro. Essa crítica ao consumismo, um tal de Armand Pierre Fernandez, né? Não sei se é assim que fala, ele fez uma crítica ao consumismo e ele chamou o salão onde ele mostrou isso Le Plein, quer dizer, o cheio, né? E lá a gente vê da calçada como é que era, né? Um monte de coisa, bicicleta, coisa sem uso, panela sem uso, um monte de tralha, camisa do Corinthians, enfim, coisa que não tem nada a ver com consumo, tem nada a ver, né? Coisa que não se usa nada. Ele encheu tanto que o pessoal, para ver as obras de arte, eles não conseguiam entrar no salão. Eles só viam através da vitrine do lado de fora. E ele chamou isso Le Plein, o cheio. Vamos para o outro, por favor. Então, alguma das obras, né, que a gente vê aí, exatamente não sei, mas é um monte de tralha, um monte de porcelana, pedaço de pizza, lata, com um monte de garrafas. Isso era uma crítica ao consumismo. Por que consumismo? Que, na realidade, depois da guerra, os Estados Unidos aplicaram muito dinheiro na Europa para reconstruir a Europa. E o pessoal que saía daquela miséria dos anos de guerra, começaram a ter anos de com bastante fartura. Então, eles desbundaram, para falar português, claro, desbundaram para o lado do consumismo. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Então, olha aí, nas décadas de 50 e 60, prosperidade na Europa após o Plano Marshall, isso que eu falei para vocês. O Plano Marshall, eles investiram 30 bilhões de dólares na Europa, né? E realmente era para reconstruir a Europa, para deixá-la mais, vamos dizer, tudo aquilo que ela tinha perdido durante a guerra, para retomar outra vez, né? Foi o tal do sonho americano que se instalou na Europa. Então tem até a teoria do Maslow, né? Que, bom, isso aí é uma outra coisa, é uma amostra que o pessoal se empolgou muito com o consumismo e deixando as partes básicas, que eram os principais, lá atrás, né? Eles realmente passaram a ser o consumismo. E esse pessoal do novo realismo, eles fizeram muita arte em função disso, de uma crítica, né, ao consumismo que estava ocorrendo naquela época. Vamos para o outro, por favor. Ah, essas aí são algumas obras, né, que foram mostradas pelo Armand Pierre Fernandez, né? Cara, se a gente vê no número um monte de violinos, me parece, tudo junto, um monte de carimbos. Na França, numa das praças, ele fez uma espécie de torre com relógios, um monte de relógios, quer dizer, não servia absolutamente para nada, só mostrava o excesso que estava ocorrendo, né? Era o consumismo, né? Então era uma crítica à arte, vamos dizer, fazendo crítica ao consumismo daquela época. Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, enfim, arte abstrata, o sentido além da forma. Quer dizer, então, tem um sentido, a gente não tem que se prender só à forma. É a essência desse movimento artístico.
artístico, o sentido além da forma. É um mergulho no subjetivo, onde o olhar do espectador completa a obra com sua própria sensibilidade. Ou seja, a obra já não é mais só do artista. A obra é do artista e da pessoa que a contempla. Vamos para o outro, vai, por favor. Bom, arte. Precisamos entender ou apenas sentir? Fica essa pergunta. Quer dizer, ou a gente tem que entender e sentir, ou só sentir? Obrigado pela atenção, pessoal. Eu atendendo aos pedidos do Arthur, fui breve hoje. Muito Obrigado, desculpe bem, aí muito as bem. brincadeiras. Mas ó, fui bem rápido. Brilhante, brilhante. Ótimo, ótimo. Arthur, ficou Muito feliz? legal. Muito, muito. Eu já queria pedir a palavra. Sim, Fala lá. pode começar. Eu fiquei tão entusiasmado com a palestra do Roberto, que resolvi falar um pouquinho. É, é curioso. Eu tenho a impressão que essa escola do abstrato ela veio grudada, né, na sequência de escolas que começaram em 1911, 1905. O primeiro quadro expressionista alemão foi pintado em 1905, The Blau Reiter, né, Uhum. o Cavaleiro Azul. E logo depois vieram as diversas escolas que, que culminaram depois no cubismo, no surrealismo, etc. Eu acho que isso veio tudo junto, né? Quer dizer, essa coisa de você expressa como você quer, então você expressa o que não existe. Exatamente na sequência. O que vale é o belo. O que vale é o belo, o que vale é o que vale o coração, etc. Né? E eu achei muito, muito bacana você ter abordado esse tema, porque às vezes a gente entende a pintura abstrata como uma coisa independente, mas eu acho que faz parte de um todo que dominou o século XX. Né? Muito bom. Peço, Legal. só um comentário, uma pergunta, viu, Arthur? Que você é um cara que conhece. Esse quadro que está aí à tua direita é do Modigliani? Não, não é. Uh, Mas o pescoço é. o pescoço mas ele era um amigo do Modigliani, na verdade, e ele era o Denis. Ele era um pintor brasileiro. Não, brasileiro não, ele não era brasileiro, ele era húngaro. Mas ele morou aqui no Brasil e eu tenho várias obras do Denis. Tá Legal. legal, Muito obrigado. bem. Tenho Ivan, esculturas do Denis também. Tá. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Roberto aí por nos dar essa rica visão, né? Porque essa arte moderna é muito difícil a compreensão, como todo mundo sabe. E esse filão que você explorou, Roberto, achei muito interessante. Eu queria apenas mostrar rapidamente como eu penso, né? Porque talvez assim, a gente vai somando essas visões em busca de uma apreensão mais integral. É, a arte moderna ela se inicia com Cézanne. Durante seus amigos egípcios, né, Roberto? Durante 3.000 anos, os caras ficaram pintando lá sem nunca ter descoberto a perspectiva. Não é interessante para a gente pensar sobre isso? Verdade. Quantos caras tiveram naquelas pirâmides, fazendo aqueles desenhos, sem jamais pensar na perspectiva? Então, assim, durante muitos, milhares de anos, o ser humano representou para a arte uma espécie de ganho, quer dizer, eu quero ganhar uma realidade. Essa construção pictórica foi, vamos dizer assim, 5, 6 mil anos para a gente conseguir ganhar cada vez mais. Então foram descobrindo o chiaro escuro, o escorço, a perspectiva, o ponto de fuga. É todo um esforço coletivo da humanidade para fazer o quê? Para representar a realidade. Quando a humanidade consegue fazer depois do, do Renascimento. No pré-renascimento, você vê que eles estão estudando. Todo o quadro pré-renascentista é um estudo da perspectiva.
no Renascimento. Eles conseguem a perspectiva, volta-se um pouco lá para as coisas gregas, e depois no neorrealismo, a gente consegue fazer uma arte que imitava perfeitamente a realidade. Então, aí eu entendo que a arte chegou no ápice do ganha. Aí ela só podia ir para onde? Para o ápice da perda. E como é que o ser humano fugiu para essa Esmeralda. vertente? Quando Cezanne começa a pintando laranja e maçã lá na Provence, ele coloca as maçãs e tem uma ideia que ninguém tinha tido em 7.000 anos de pintura. É fácil, basta ter a ideia primeiro. Ele pega a maçã, coloca lá e fala assim: e se essa maçã tiver uma iluminação e uma perspectiva própria dela? E ele começa a cada maçã da esquerda, às vezes da direita, às vezes do centro, às vezes de baixo, às vezes... E aí, quando ele começa a apresentar, todo mundo fala: esse cara é louco, porque não existe uma iluminação assim, iluminá-las artificialmente. Então, ele cria as condições para que a humanidade comece a dissecar os elementos estruturais do quadro e entrar num processo de perda. Então, toda escola de arte moderna é uma coisa de perder uma realidade. Perder por quê? Porque a nossa realidade integral como ser humano também é uma questão de perda. É assim que eu penso. Eu também achei muito legal você apresentar esses artistas que você apresentou. Eu só queria passar muito rapidamente também de Field Color. Nós temos um artista aqui que, na minha opinião, é melhor do que esses todos, que é o Arcângelo Ianelli. Tem um amigo, eu não posso falar o nome dele porque ele não me autorizou, mas todo mundo, a maior parte das pessoas desse grupo conhece. Em qualquer hora em privado eu falo, aqui não vou falar. Que é o maior colecionador de anel do Brasil, um dos maiores, e realmente é uma coisa sublime. Quando você fica na casa dele, com aqueles quadros lá de 3x2 e olhando realmente o estado da arte, e aí você definiu muito bem, né, Roberto, que a arte ela traz um estado alterado de emoção, né? É uma arte provocando uma emoção. Achei que você colocou muito bem isso daí. É, Depois nós temos o abstracionismo formal e informal, que aqui, só para exemplificar, a Tomi Otaki é abstracionismo formal e o Manabu Mabi é o abstracionismo informal. O informal é aquela que vale-se de manchas, de coisas assim, e o formal é que se usa estruturas geométricas. E no expressionismo abstrato, que é a minha escola favorita, que eu já apresentei palestra aqui do Jorge Luiz Guinle, do Jorge Guinle, nós temos também Berê Tamargo, que foi um mestre nessa, nessa, nessa vertente. Então, eu entendo assim, a arte hoje, ela tem que perder coisas para tentar se aproximar de uma realidade, uma vez que nós já ganhamos tudo. E só para a fotografia, quando chega também, por coincidência, chega justamente com o Cezanne, quer dizer, a fotografia vem trazer a realidade integral, não tinha mais sentido continuar naquela briga, naquela luta. É, é mais ou menos isso que eu queria falar. Achei assim, essa coisa de que, o dia que nós conseguirmos definir arte, nós estaremos no paraíso, quer dizer, nós estaremos já em outra dimensão. A própria definição de arte é uma coisa que é a luta do ser humano. O Paul Éluard, um poeta francês, uma vez perguntaram para ele assim, que era um grande poeta, né? Éluard, o que que é poesia? E falou assim: poesia é tudo aquilo que não pode ser dito por palavras. Então, acho que a pintura hoje é tudo aquilo que não pode ser dito por pinceladas. E aí nós vamos ao limite aí do cara que você apresentou, muito gozador, de não apresentar o nada. O nada faz parte do todo também. Obrigado, gente. É isso. Muito Obrigado, bom. Roberto, pela apresentação. Eu, Bem, te- eu tenho várias Obrigado, obras Ivan. do, Ivan, você sempre é Valeu. professor nosso, viu, cara? Pelo meu. eu tenho várias obras do Yves Klein aqui penduradas na parede. Foi caro ou não? Ok. Bom, mais alguém? Opa. Ô, Manaus, vamos lá. Você está Ô, sem som, Manaus, Manaus? tá sem som, né? Tá sem som. Aí. Roberto, Isso. Roberto, gostei muito. Você fez um início de palestra genial, que aquilo me colocou na sua palestra de uma maneira muito clara.
nunca entendi, sempre tive dúvida que o cara precisa ser um bom pintor para desconstruir a pintura e fazer essa arte. Ou é quem não sabe pintar que se mete a fazer isso. Eu acho que aí o problema do artista começou a me incomodar, porque como eu não entendo de arte abstrata e muito menos da não abstrata, eu fiquei aqui me questionando, viu, Matiel? O Ivan, ele abordou uma face desse problema, né? Voltaram para essa discussão, o que é arte, o que não é arte, o que é o artista realmente precisa ser valorizado, o problema de valorização da arte, esse negócio da arte do nada, foi a melhor surpresa que eu tive da sua exposição. Tá? E o Muito bom. fato dos caras irem lá e comprar a obra, isso é a essência total da abstração do ser humano, que ele consegue ver Exatamente. no nada, ele vê valor também. Eu acho que isso aí tem muito de filosofia, viu? É, Parabéns, Marcelo. muito Parabéns bom. mesmo. Obrigado, Manaus. Mas realmente foi É. aquilo que me parece, foi aquilo que ele pretendia. Ele queria fazer uma crítica, né? E, pô, ele não só vendeu coisa que não existia, como ele jogou fora o dinheiro que pagaram. Quer dizer, foi um negócio. Muito bom. Muito Bom, bacana. olha, eu gosto muito de arte abstrata. É curioso, porque na realidade você vê aquele desenho é uma coisa que dá um prazer de ver. Então, é meio por aí. Eu gosto muito. Então, eu curto, né? Ô, Mas Roberto, como é que enfim. você viu a história da banana, Roberto? Comenta um pouco aí, da Ó, venda da cara, eu não tenho banana. comentário. Ó, eu vou te falar, pô, não adianta, eu não tenho comentário, sem comentário. O negócio eu sei que o cara teve um cara que foi lá e comeu. Não, de tempo em tempo tinha que trocar. Ah, com certeza. É porque é engraçado, é uma obra que muda de cor, né? Com o tempo. Muda de cor, né? Ok, Olha, o que eu muito achei bom. mais interessante foi a obra da banana ter sido É. paga com Bitcoin. Isso aí, para mim, assim, é a coisa assim, é maravilhoso, porque é um nada pago por nada, né? A mercado de capitais é um negócio assim, aqui todo, uma parte Muito de nós bom. conhece. Bitcoin é um negócio que ninguém sabe o que é, controlado por Mas gente que não vale, sabe, vale também muito. ninguém sabe quem é. Então, assim, quer dizer, é uma banana que foi paga por Bitcoin. Isso é genial, genial. E é transado no mercado de futuro. Muito bom, cara. Rui, Ô, Roberto, achei Rui, muito interessante. Achei, eu achei muito interessante. E eu queria saber um pouco da sua pesquisa. Quer dizer, como é que foi essa passagem da arte figurativa para ir para a arte abstrata? Que, acho que hoje não tem mais ninguém que faz arte figurativa, né? Quer dizer, arte é, totalmente abstrata, né? Quer dizer, qual foi a época que houve essa passagem de bastão? Ô, Rui, você está fazendo uma É. pergunta para um cara que é absolutamente ignorante em arte. Você devia ter Que feito essa isso, pergunta para o Ivan. Mas de qualquer Estudei maneira, para dar quer dizer, aula. a arte era profundamente figurativa até mais ou é, menos fim de 1500, ela era muito figurativa. Eu acredito que ela começou a ser desconstruída mais ou menos a partir de 1850. Os impressionistas já começaram a sair um pouco, quer dizer, eles é, mostravam mais os sentimentos das cores, do é, clima e uma coisa assim. é, Eu acho que foi aí que começou a fugir um pouco, né? E quanto, não te respondendo, mas comentando só uma coisa que o que o Ivan estava comentando, a perspectiva realmente ela começou, o pré-perspectiva começou com o Giotto, que é um pintor de 1300. Quer dizer, pô, então ficou é, realmente uma infinidade de tempo sem existir a é, tal da perspectiva. Ele começou a fazer alguma coisa de perspectiva e o Wagner, que recentemente teve em Itália, evidentemente ele foi em Pádua, ele viu lá na Capela de Scrovegni, ele chegou é, a ver algumas figuras que tinham um princípio de perspectiva. Eu acho que a perspectiva começou aí. E a desconstrução, eu acredito que começou mais ou menos na época dos impressionistas, que já eram
tinha É, tantas características físicas igual. Eu acho também que o fato da criação da fotografia, pô, desbancou é, muito a questão da realidade fotográfica, né? Porque já é, não fazia tanto sentido assim, acho eu. Mas o Ivan talvez fale melhor, talvez não, com certeza fale melhor do que eu é, falo sobre esse tema. É isso aí, Rui. olha, Ivan? Ok. Não, não, concordo plenamente com tudo que o Roberto falou mesmo. É interessante que a perspectiva, a perspectiva é um trabalho que começa em 1300 e vai terminar lá por 1750, com aquele Davi, que é o pintor, os quadros dele são praticamente uma hiperrealista, embora, logicamente, não tinha esse nome. Aí a pergunta é a seguinte: o impressionismo é figurativo? Essa é a pergunta que eu faço para todos, para que pensem, né? Quer dizer, se a gente É. considera o impressionismo é uma maneira de ver que incorpora a impressão que eu tenho de um objeto externo. Essa impressão Hum, depende do meu estado psíquico e depende da iluminação do objeto. É assim que os impressionistas pensavam. Quer hum, dizer, é uma primeira vez que se pega uma realidade, por exemplo, Uhum. a mesma catedral lá de Rouen, pintada hum, diversas horas do dia, ela acaba sendo várias realidades. Todas aquelas realidades são figurativas, é hum, evidente. Mas então a realidade começa a ser móvel, cambiável. E vai se desconstruir a partir da criação da fotografia e do Cézanne. É como eu penso, mas é exatamente o que o Roberto falou mesmo, de 1850 até 1900. Bom, aqui tem o José Luiz, que ele levantou a hum, mão dando um alô, hum, mas eu acho que ele está querendo conversar, ele está dando um tchauzinho. hum. José Luiz, você está no mudo. Sí, buenas tardes. Yo siempre he tenido miedo, temor a perderme en las definiciones. Y ya que llegamos a un concepto abstracto, figurativo, fotográfico, no resolvemos el problema. Este se mantiene y estoy convencido de que el arte es una búsqueda de respuestas personales que va más allá de definir qué es abstracto y qué no lo es. Eh, Ahora, con lo que estamos viendo o lo que he estado viendo por las mañanas, eh, son los primeros pasos serios hacia una definición de arte abstracto. Y si vemos las primeras etapas de Kandinsky, Uhum. cómo se va transformando, estoy seguro que es una búsqueda de hacer llegar su nivel o de belleza o de abstracción o de respuesta a su inquietud artística. Eh, yo les recomendaría no buscar definiciones para todo. Lo que recomendaría es aceptar lo que nos gusta personalmente y vamos a coincidir con muchos. Y esa coincidencia es parte de la búsqueda del arte. Gracias. Ok, muito bom, legal, Obrigado. excelente, Ótimo, Luiz. excelente. Muito Roberto, bom. você foi 10. Parabéns. Foi muito legal, muito Muito bom. bom. Obrigado. O enquadramento Olha, no horário, Obrigado. então, Ô, Matias, foi ótimo. peraí, Olha, antes de terminar, queria só passar, a Maria Eugênia estava aqui, deu uma saidinha agora, para a Lúcia. Lúcia, o que que a gente vai ter na semana que vem? Na semana que vem já é a primeira semana de agosto, né? Então, É. nós vamos ter, então, o ciclo de literatura, a Maria Eugênia,
que vai falar sobre o livro Persuasão, da Jane Austen. Então, é um clássico da literatura inglesa e acho que vai ser bem legal, porque é a mesma autora que fez Orgulho e Preconceito, Senso e Sim, Sensibilidade. Então, sim. dessa vez foi o último conto dela, foi Persuasão, e acho que vai valer a pena. Fantástico. Muito bom. Bom, Ok. legal. Legal, então, pessoal. Valeu. Fantástico. Muito bom. Obrigado, Maravilha. Roberto. Obrigado, Muito legal. Obrigada, legal. Roberto, foi Valeu, Até muito semana bom. que Roberto. vem. Obrigado, Boa noite a Wagner. todos. Valeu. Boa noite, Tchau. boa Boa noite. noite.